Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa De Cara com Elas, de cara comigo, de cara com Simone, de cara com Cássia. E hoje, de cara com uma história de uma mulher que vem ser exemplo de coragem, de liberdade, que é Glória Maria. Que é, porque ela sempre estará viva, nos inspirando, nos fortalecendo, nos lembrando de tudo que somos capazes e de tudo que podemos ser, né? A gente às vezes pode pensar, né, que já passou o time de refletir sobre isso, mas a verdade é que nós estamos muito mais preocupados aqui com a mensagem que a história dessa mulher, né, que a representatividade dela, a figura feminina que Glória Maria traz para nós e que tem tudo a ver com De Cara com Elas. Ela é uma representante nata do que foi a nossa proposta desde o início. Né? Ela ocupou o seu lugar e persistiu guiada por seus valores. Ela não desistiu de maneira nenhuma, em nenhum momento, de continuar fazendo aquilo que ela acreditava que era o melhor para ela, né? Que era o que ela sentia de fazer. Ela não seguiu a lógica do que uma mulher geralmente faz ou é obrigada a fazer, né? Quando ela se vê profissional e se depara com o papel de mãe. Geralmente, o que a gente faz? A gente desiste da profissão, né? Com isso, ela adotou Laura e Maria, né? E ela, mesmo adotando as duas meninas, ela não hesitou em momento nenhum em pensar sequer em reduzir o ritmo dela de trabalho. Ela continuou vivendo e trabalhando da maneira como ela sempre fez. E esse ponto eu quero trazer aqui para a gente começar essas reflexões sobre a vida de Glória Maria, porque ela foi coerente com a sua essência, ela insistiu, né, em permanecer com o que ela fazia, que fazia ela muito feliz, que era o trabalho dela. Sim. Né? Então, ao mesmo tempo, né, que ela vem nos representar e mostrar para a gente o quanto a mulher, mesmo desempenhando o papel de mãe, né, ela tem condições de, sim, também trazer paralelo aí o trabalho, né? Ela se mostrou uma profissional incansável, foi feliz seguindo a vida dela dessa forma, que é o mais importante, né, gente? Que é a gente que tem que se questionar. Sim. O que nos faz feliz. Ela foi corajosa no sentido de também, né, que eu acredito que vocês vão trazer aí outros vários significados dessa coragem da Glória Maria, mas um ponto que eu entendo, né, que a gente vê como coragem mesmo é essa questão dela seguir adiante, né, tendo apoio, tendo suporte, não se sentindo culpada, né, por continuar dando a importância para o trabalho dela, fazendo o que ela amava fazer. E é claro que a gente traz muito essa perspectiva e a gente admira muito quando uma mulher desbrava, né, uma realidade como essa. Mas um ponto que eu acho que a gente precisa aqui trazer também sobre ela é o quanto nós, mulheres, precisamos assumir quem a gente quer ser, né? Porque se eu também quero ser a mulher que abre mão da profissão e fica com os filhos, qual o problema? Nenhum problema. Nenhum. A gente bate palma para a Glória Maria, sim, reconhece toda a vida dela, o exemplo que ela é, a inspiração, mas você que está aí do outro lado, que optou por ficar em casa e cuidar dos filhos e abrir mão da sua carreira, a gente também bate palma para você. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente também, porque eu acredito que deve ter tido muita mulher que foi vendo os várias postagens sobre Glória Maria, deve ter pensado, meu Deus, né? Quem que é essa mulher? Eu não fiz metade do que essa mulher fez, não tenho coragem de fazer nada disso, então quem sou eu, né? Sim. Sou um zero à esquerda. Sabe o que eu acho? Que as pessoas dão muita importância para aquilo que o outro faz. Sim. E, na verdade, a gente precisa reconhecer os nossos valores, a gente precisa enxergar a nossa autenticidade, o nosso posicionamento diante das escolhas que a gente faz. Então, se eu escolhi ter uma vida de trabalho, eu vou assumir a minha vida de trabalho. Se eu escolhi ser dona de casa, eu vou assumir ser dona de casa. E como você diz, qual o problema disso?
né? Então, é como eu me vejo, é como eu não me subestimo, é como eu não me coloco inferior àquele que faz algo diferente de mim. E Né? também não julgo quem faz diferente, né? Exatamente. Então, por exemplo, porque é muito comum a gente ouvir das mães, nossa, mas como assim priorizar o trabalho? Se eu tenho 2 filhos, né? Eu lembro que quando eu fui para o Acre fazer o levantamento, eu viajei 3 vezes para o Acre na época do meu doutorado. Bianca tinha 6 meses. Nossa. É. Aí, ó. É. Tá vendo? O Mas julgamento. não é nem julgamento. Tipo A assim, gente como se você impressiona De porque não é colocar comum. como desafiador até para a própria mãe. Não, e porque não é comum. Você vê uma mulher, né, deixando a filha com o marido. Claro que eu tinha toda uma rede de apoio, minha mãe estava ali disponível também. E eu sempre quis trazer muito isso para o meu marido. O papel dele. A responsabilidade dele, uai. né, na relação e na paternidade. Porque se fosse ele no meu lugar, provavelmente não haveria culpa nenhuma. Por que para mim teria que ter? Então, é isso aí que a gente tem que pensar. Claro, nada se compara ao que eu acho que acredito que a Glória Maria fez. Mas quando eu li sobre isso aqui, eu fiquei pensando um pouco isso, sabe? E eu vejo muitas mulheres me julgando quando eu conto. Elas me crucificam. Então, assim, e tudo bem. Porque ali naquele momento, para mim, foi a melhor escolha que eu fiz, naquele momento. Hoje, talvez eu faria, talvez não. Porque eu fui muito na necessidade de querer provar para mim que eu era capaz, que eu tinha que... gente, trabalho é o masculino. Faz parte do seu processo de evolução, né? Bianca tirou de letra. Então, assim, às vezes a gente fica muito receoso sobre o filho. E às vezes a criança, o ser humano, ele é incrível, ele se reinventa. Criança, principalmente, ela é muito mais fácil de adaptar-se né, com o novo do que nós, que já temos todo um amadurecimento, né? Se é que eu posso falar. Uma assim, rotina, um jeito de ser, que tem que ser de certa maneira, né? Por que mudança para nós, adultos, é muito mais desafiador do que uma mudança para uma criança? Porque a criança não tem os conceitos que a gente adulto tem, não tem as crenças que a gente adulto tem. A criança vive o momento. Ela não está preocupada com o futuro e nem com ontem. Que a criança vive o momento. Coisa que nós deixamos de viver o presente, né? Exato. O agora. Mas eu ao ler a história dela, e eu realmente me inspiro muito, acredito muito, nossa, meu Deus, mulher, negra, tem que falar, né? Óbvio. E olha o espaço que essa mulher conquistou, gente, numa Globo da vida. Ela foi lá e conquistou desde sempre. Ela foi a primeira jornalista jornalista negra, assim, primeira a ir para aquele processo de TV a cores, né? Que nem tinha na época. É mesmo, né, gente? Só Olha de profissão, só de Globo foi 50 anos. Então, assim, é uma jornada... Assim, ela faleceu com quantos anos? 72. Não, isso aí que você escutou da mídia. Porque ela sempre deixou claro que se alguém um dia revelasse a idade dela... Que ela ia desmentir. Eu até assustei. Não, morreria antes dela. Que colocaram lá, 72. Não, eu já vi 73, mas na verdade é que ninguém sabe. Assim, ninguém da mídia sabe, né? Mas é uma mulher, assim... Pioneira. Forte. Foda. Ela precisava abrir o caminho, né? É incrível o caminho que ela abriu, né? Pensa, hoje a quantidade de jornalistas mulheres negras no jornalismo, de forma geral, na televisão. Muitas deram depoimento justamente falando isso, que ela abriu as portas. Perfeito, imagino. Que ela abriu as portas. É. Glória Maria é pano para manga, né? É assunto para a gente discutir, refletir e se enxergar. E a gente trouxe muita coisa aqui para a gente refletir. No próximo bloco a gente continua. Fica com a gente. Na Uninter, sua nota no Enem vale uma bolsa de estudo de até 100% na graduação à distância. E quem ingressa por vestibular online ou por transferência de outras instituições também ganha desconto. Inscreva-se já! Uninter.com I got your eyes.
volta. Hoje a gente está falando e refletindo sobre quem foi Glória Maria, o que ela deixou de legado para a gente. E eu queria aproveitar para falar de 6 mulheres também inspiradoras aqui da nossa cidade, que se juntaram para fazer um pool, para poder apoiarem umas às outras. Elas estão lá no Shopping Calçadão com suas lojas. Passa lá para vocês conhecerem, para vocês prestigiarem, para vocês verem que coisas lindas que elas têm. Flor de Lis, Luísa Sampaio Semijoias, Aromatique, Fluor Brand, Salão Carisma, e Pura Sedução. Segundo piso do Shopping Calçadão. Vocês vão adorar. Vão lá e conheçam. Com certeza. E falando, né, dando gancho também, aproveitando o gancho da Cássia aqui, da Michelle, sobre essa questão dessas mulheres que se uniram, nunca é tarde para você começar a estudar. Fazer esse investimento em si, né? É um investimento. Estudo conhecimento é investimento. E você nem precisa sair de casa. Nós temos aí a Universidade Uninter, que é um ensino à distância. Olhe nas suas redes sociais para ver qual o curso que representa você, o seu momento. Não perca essa oportunidade de fazer aí um investimento no seu conhecimento. Bom, falar sobre Glória Maria para mim é algo que eu confesso a vocês aqui que meu coração está assim. Porque eu lembro quando vai ter choro, né? Quando eu falei para a Brenda assim, Brenda, eu tenho tanto receio em levantar bandeiras de racismo. E a Brenda me mandou a Brenda, a nossa diretora, me mandou um vídeo tão lindo da Glória Maria, e eu coloquei nas minhas redes sociais. E falar sobre essa questão de racismo, eu já passei, né? E você, negra, que provavelmente já passou, ou conhece alguma amiga que já tenha passado, é algo muito desafiador. E ela tem uma frase que eu acho perfeita, que ela fala assim: nada blinda o preto do racismo. É forte, né? Nossa. Você conseguir se blindar do preconceito que existe da cor. Eu sempre falo que eu prefiro acreditar que não é preconceito de cor, mas preconceito de situação socioeconômica. Porque você não teria preconceito de ser amiga da Glória Maria, você não teria preconceito de ser amigo de Pelé, você não teria preconceito de ser amigo da Oprah, você não teria preconceito de ser amiga da Michelle Obama. São pessoas negras e tantas outras negras de sucesso. Você tem preconceito daquele negro mendigo que você tem vergonha. E eu posso falar para vocês o seguinte: eu tinha vergonha do meu pai negro quando ele chegava do sítio todo sujo de pó de milho. Eu tinha vergonha do meu pai. Porque ele era negro? Ou porque ele estava sujo? Então essa questão do preconceito, do racismo, eu acredito, Simone, acredito que tem muito mais a ver com essa situação financeira, com o ter. E a gente prega tanto em sermos mais solidários, sermos mais fraternos, empregarmos mais a sororidade. A gente já trouxe esse tema, a gente está sempre falando sobre esse tema. Então a Glória Maria, ela ultrapassou todas essas barreiras, ela se blindou mesmo, sabe? Mas ela tinha os seus momentos que ela ficava triste com relação a isso. Puxa vida, eu sou negra, as minhas filhas são negras. É tanta coisa ruim que a gente... Ela com certeza teve muitos desafios, né? A gente hoje, a gente se inspira no exemplo das conquistas dela, sim, né? É preferível isso. E tá tudo bem, sim. Né? Mas a gente sabe o quanto ela deve ter persistido. Essa questão do tudo bem, e tá tudo bem. Isso também é algo que é muito desafiador. A gente fala tudo bem, mas será que tá tudo bem mesmo? Você já parou para se questionar se tá tudo bem? Não tá está. Tudo bem. A gente fala tudo bem, mas no sentido assim, para que as pessoas se conscientizem de que qual o problema de ter escolhido diferente, qual o problema de ter feito diferente, qual o problema de pensar diferente, entende? Não significa que não vai ter consequências ou que não vai ter um peso sobre despontar, sobre discordar,
sobre querer ser autêntica. Sim. Então, não é isso, mas é a partir do momento, e é desafiador, Simone, mas tudo a gente pratica, tudo a gente cria hábito, tudo a gente começa a enxergar de uma forma quando a gente toma certas decisões. Sim, Então, quando a gente fala tá tudo bem, e quando a gente toma consciência desse tudo bem, a gente consegue levar com mais leveza, a gente consegue acreditar mais em si mesma, a valorizar mais a gente mesma. A gente quebra muita coisa daquela questão do automerecimento, né? Hoje eu penso assim, se alguma coisa me chateou, eu falo assim, eu tenho prazo de 24 horas para ver se isso realmente me chateou. É um exercício que eu faço. E te convido a fazer também. Se em 24 horas aquele sentimento ainda continua te remoendo, põe para fora. Põe para fora, porque se você deixar ele ali quietinho, uma hora ele vai sair. Então, a gente tem que ver que a Glória Maria, ela trouxe várias vertentes, né, sobre essa questão do preconceito. Tem preconceito de biotipo, aí eu sou gorda, eu sou magro. É um preconceito. Será que ela também não lidou com isso? Com certeza lidou. E a questão é que a gente também está trazendo questões positivas da vida de Glória Maria. Aquilo que... o bonito das redes sociais. Mas ela também não fazia questão de esconder das dores. Claro. Né, do preconceito que sofreu, porque eu vi várias entrevistas dela falando de quanta dor ela sentiu com os preconceitos que teve, mas que a criação que ela teve, né, as mulheres, os antepassados, as mulheres da ancestralidade dela, materna, feminina, que sempre a alertaram sobre não se deixar acorrentar, não se deixar ser dominada. Então, ela teve todo um embasamento. E eu acho que também pega a questão do trabalho, que é a estrutura que Glória Maria sempre teve por trás dele. A rede de não apoio, só né? pela mãe, não só pela avó, que estavam presentes no momento das filhas, por exemplo, mas já uma estrutura financeira consolidada que permitisse que ela tivesse. E quando você falou a questão de ser e ter, eu sempre fui dessa opinião, você é aquilo que você tem. Obviamente que hoje as pessoas mais evoluídas, as pessoas mais conscientes, as pessoas que gostam, elas conseguem enxergar a sua essência, elas conseguem enxergar por trás disso, mas a gente sabe que numa sociedade, falando de forma generalizada ou de forma geral, mais apropriado, você é o que você tem. Sim. E não é só uma questão racial. Não é só com preto. É verdade. É uma questão social. geral. É como você se veste, é como você fala, com quem você anda. É isso mesmo. Sabe? Então, tudo isso repercute no que a Glória Maria trouxe e deixou. Ela deixou um legado para que nós, mulheres brancas, pretas, magras, gordas, realmente refletisse aonde queremos estar, chegar, ser. Quando a gente olha para essa trajetória dela, das conquistas, né, que a gente está reforçando mais aqui, é importante a gente pensar na força da mulher, que ela não deixou que aquilo que muitos veem como obstáculo, seu obstáculo para impedir ela de realizar os sonhos dela, de fazer tudo o que ela quisesse fazer, né? Teve um pessoal que colocou uma informação que ela teve 15 passaportes, quer dizer, ela viajou o mundo inteiro com a mulher. E nada impedia ela de ir em busca, de fazer o trabalho dela, de evoluir, de conhecer novos lugares, de desbravar a vida, né? O mundo. Não só conhecer novos lugares, eu já vi cenas daquela mulher numa cena de guerra. Não, pelo amor de Deus, tem umas coisas que ela faz realmente, assim, né? E fora os desafios que ela se fazia, tipo assim, pular de um parapente. Isso é uma aventura que nós, mulheres, muitas vezes não nos permitimos viver. As aventuras. E que tudo bem também, né? Tá a gente bem. Não ser Glória Maria, né? Não dá, né? Ninguém precisa. Nós temos muito ainda para falar a respeito de Glória Maria e todos os seus ensinamentos e inspirações. Fica com a gente, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
Na Uninter, sua nota no Enem vale uma bolsa de estudo de até 100% na graduação à distância. E quem ingressa por vestibular online ou por transferência de outras instituições também ganha desconto. Inscreva-se já! Uninter.com. Estamos de volta e a gente está falando aqui da Glória Maria. E um ponto que eu acho muito interessante da gente comentar, que já foi tema de um programa especificamente, que nós falamos sobre o medo, que ela deixou muito claro numa entrevista que ela tinha medo, né? Eu tenho medo, sim, eu tenho, e ela, eu tenho medo, eu sinto medo, eu fico apavorada com certas coisas, mas aí ela não deixava que o medo a dominasse. Exatamente. Né? Que foi mais ou menos o que a gente falou da outra vez, né? Sim. O medo, na verdade, a gente tem uma ideia de, às vezes quando a gente se reporta a um certo tema, de como se a gente precisasse banir aquele sentimento da nossa vida. Eu, particularmente, acho que todas as nossas emoções são de extrema importância. Sim. Imagina se eu fosse uma pessoa que não tivesse medo de nada. Talvez até provavelmente nem estaria viva. Provavelmente. Né? Então, porque o medo é importante para a nossa sobrevivência. O medo Sim. racional, né? Aquilo que te impede, por exemplo, de correr perigo, né? De forma sem estrutura, digamos assim. Porque a Glória Maria, por exemplo, já pulou de bang jump, já atravessou de um balão para o outro. E ela, se você vê nas reportagens, ela ficava apavorada. Ficava. Ela por várias vezes, ela tentou desistir. Sim. Não foi? Sim. E aí, eu lembrei de tipo um desenhozinho, né? Que passava exatamente essa mensagem em relação ao medo, e que eu vejo ela muito nesse sentido, e que por muitas vezes eu me encorajei a utilizar, para não ser dominada pelo medo, né? Onde a mulher a moça olhou para uma porta e falou assim: eu vou atravessar essa porta. E aí o medo estava puxando ela para trás e falou assim: você não vai. Ela falou assim: eu vou atravessar essa porta. Você não vai não, você não sabe o que tem lá. Então você vai comigo. E atravessou a porta, levou o medo junto, mas foi com medo mesmo, né? Que a gente sempre bateu nessa tecla também. E aí eu me questiono assim, o medo pode ser o antônimo de coragem, né? Então ela era corajosa, sim, mas ela também tinha medo. Mas eu acho que ela usava mais não só ser corajosa, mas se desafiar o tempo todo. Ela se desafiava o tempo todo. Todo. Com medo mesmo, ela ia e fazia. E como é importante, porque a gente acha que a gente tem um limite, ou a gente acha que a gente não tem essa coragem toda, ou a gente acha que a gente não é capaz. Como que eu vou saber se eu não me dou oportunidade ou se eu não me desafio a fazer? Mas eu acredito que no caso dela também havia um motivador, né? O trabalho dela era uma motivação muito grande para ela. Então, se aquilo ali que ela precisaria enfrentar, que a maioria teria medo, e ela também tem medo, mas vai ser importante para o trabalho, ela vai poder falar sobre a experiência a partir do momento em que ela experimenta. Então, ela está disposta a fazer. Percebam que muitas vezes, muita coisa que a gente deixa de fazer é porque talvez não é tão importante assim naquele momento. Agora, se entra num contexto diferente, ou traz uma motivação em si, ou se tem um propósito, aí é diferente. Aí você está disposto, talvez, ao enfrentamento maior em relação ao medo. Agora, gente, simplesmente pular de bungee jump só para falar que você é corajosa, ninguém vai fazer isso. Mas não é só nesse tipo de medo. No medo de... Eu, por exemplo, já me desafiei de várias formas para eu sair da minha zona de conforto. Ah, perfeito. Né? Então, Sim. assim, e que eu tinha muito medo. E a gente pode começar assim, né? Por questão de esportes radicais. Sim. Como eu evoluí, gente. Sim. Como eu evoluí me desafiando. E não é que o medo não existe, ele existe. Ele existe. Ele existe. Eu sou cautelosa com o meu medo. Só que
Hoje a gente já consegue analisar de uma forma mais consciente se o medo está querendo me paralisar. Exatamente. A gente tem essa percepção, né? A gente amadureceu para esse Para ponto. isso. Então, Sim. se ele está querendo me paralisar, mas eu me desafio diariamente, na verdade, sabe? Sobre... Porque é o que você falou, não tem necessidade de ser uma situação específica, né? Do Não, medo. acho que Não, o medo ele está o tempo todo presente na nossa vida, né? O desafio maior é Em a decisões gente... pequenas e grandes. Sim. Por exemplo, quando a gente quando vai empreender, por exemplo. Eu sou CLT. E o medo? Eu vou sair aqui, tá tudo certo, eu vou empreender. E o medo? Medo de mudar de um país para outro e ficar longe da família. Sim. E não saber o que fazer, Sim. né? O medo de você terminar um relacionamento que e ficar mesmo sozinho. doentio, ele já não está mais fazendo bem, mas você tem medo do novo, né? Do medo mas eu fiquei tanto tempo com essa pessoa, agora ficar sem ela Então esses medos, medo de ser mãe, medo de decidir. Tem uma série que fala, tem uma série que a menina ela fica com medo de expor para as amigas dela, para o mundo, né? Que o fato dela ter engravidado sem querer e ter perdido o bebê trouxe alívio para ela, porque ela não queria ser mãe naquele momento. Medo. E no momento em que ela expõe isso, ela tira um peso das costas dela. Mas também ela só expõe com pessoas que ela sabia que ali a chance de não haver um julgamento era menor. Né? Porque, infelizmente, a nossa sociedade ela não está preparada para mulheres corajosas. Não. Incomoda, né? E eu sempre falo, viver requer coragem. Pois é, não é? E a gente está falando aqui Por que a Glória Maria chama tanta atenção da gente? Porque são poucos exemplos que você vê de mulheres como ela. Não é que tem que ser como ela, mas que exemplos até diários na sua própria rotina. Não é o que ela faz, é como ela vê a situação, né? Como ela se propõe a viver a vida. Inspira, né, outras mulheres a fazer. Não só mulheres, gente, porque quando surgiu essa questão, a notícia da morte, aí eu vi, nossa, todo mundo falando sobre Glória Maria, homem e mulher, sabe? Várias pessoas, porque realmente ela virou um ícone, né? Ela é um ícone. Realmente, ela pelo menos ela teve o reconhecimento antes também de morrer, né? Sim. Porque é muito triste quando a gente vê a sociedade toda reconhecendo um ser humano, a vida de alguém, depois que já morreu, né? Tudo bem, né? A morte é relativa, mas por que não reconhecer o valor das pessoas enquanto elas estão aqui? Só na falta, né? E isso vale para tudo na nossa vida. Sim. A gente não tem que esperar perder as pessoas para a gente reconhecer o valor. A gente não tem que esperar, né, acabar um projeto, um trabalho, uma relação para você valorizar aquilo. Quem você é, né? Aquilo que você quer, seus projetos. Seus e você se autovalorizar. Ela colocava muito a questão da liberdade. Total, sim, né? Então é uma pessoa assim que ela assumiu não só um posicionamento à frente, um posicionamento de quem busca, de quem faz e acontece, como ser dona da própria vida, no sentido de que pouco me importa o que os outros vão pensar. E eu lembro de uma entrevista que ela deu, que ela ainda fala assim, na hora que eu estiver lá no caixão, ninguém vai deitar no meu lugar. Sim. Então, se eu quiser colocar uma roupa curta, eu coloco sim. Se eu quiser sair, eu saio sim. Se eu quiser ficar, eu fico sim. Né? É sobre se posicionar, sobre ser livre, se sentir livre e fazer a liberdade acontecer, e sobre pagar o preço daquilo que você escolheu para sua vida. Né? Realmente a gente não pode, não deve se importar com o julgamento alheio, né? E aí é quem te diz como é a vida dessa pessoa e o que ela me diz, né? Porque em algum momento ela parou para ouvir alguém em algumas situações. Claro. Ela pode ter ouvido, né? Filtrado, né? E falou assim, eu vou por aqui. E escolhido também, né? Então, mas que caminho eu quero seguir mesmo? Quem é Glória Maria? Quem eu quero que Glória Maria seja, né? Essa pergunta de quem sou eu e quem eu quero ser é algo que a gente tem que se fazer todo dia. Todo dia. Em cada atitude, em cada posicionamento. Tomar muito cuidado com o fato da gente deixar de se posicionar, de se expor, de se colocar, de falar, de sentir, porque por medo dos outros, tá vendo o medo? Medo dos outros, medo do que vão falar, E no fim das contas, né? Essa frase dela é muito boa. Ninguém vai deitar no caixão do seu lugar. Não. Gente, sinceramente, a gente precisa realmente
parar para pensar o quanto a vida é rara e o quanto dessa vida rara nós estamos realmente sabendo usufruir. Rara e rápida. É porque o raro é rápida. Na verdade, a vida são oportunidades que a gente tem a todo a acordar, gente perde né? muito tempo. Muito tempo. A vida é Então, agora, a vida é hoje. Se pergunte o que Dê você voz é, aos seus quem eu quero sentimentos. ser, onde eu estou, onde eu quero chegar, né? É porque Onde agradar eu não todo mundo quero, a gente não vai. vai. Não vai. E nessa de agradar as outras pessoas, a gente se perde e com isso perde a nossa identidade, que é a nossa Vai maior viver força. a sua vida, né? Assim? Com certeza. Seja uma Glória Maria na sua essência. E Sempre. aperta a tecla F para o resto, né? Bola para frente, partiu ser autêntica. Gratidão, Glória Maria, por ter nos dado essa oportunidade de conhecer você como mulher. Como Nos mulher. inspirado tanto, né? Vai Sim. ser sempre. E gratidão você aí do outro lado. Nós esperamos você na próxima sexta-feira, aqui, no canal De Cara com Ela. Cadê as mãos aqui? No canal. canal Brenda Santonioni. Até lá.